Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Para você esta manhã. Bom, eu quero deixar aqui uma reflexão maravilhosa sobre corpo, espírito e alma. Nós vamos explicar isso detalhadamente para que você venha compreender. E nisto eu quero fazer a junção de alguns pontos principais, como o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Eu quero falar da fé do Filho de Deus e a fé no Filho de Deus, que tem uma diferença. Uma é de cabeça e a outra é de coração. Eu quero falar sobre os verdadeiros e falsos ungidos. E eu quero falar sobre dons e doador. E também quero inserir aqui Saul e Davi no nosso exemplo, para a gente entender isso claramente. E por que os falsos ungidos, eles têm dons, têm aqueles talentos, mas que eles não alcançaram a fé do Filho de Deus, aquilo não desceu ao coração deles. Vamos aqui, de forma detalhada, eu quero explicar para vocês, passo a passo, vamos lá. Bom, eu vou fazer aqui umas figuras ilustrativas para a gente compreender bem. Bom, vamos tomar esse primeiro círculo aqui como nosso corpo. Nosso corpo. O nosso corpo tem 5 entradas. Visão, audição, tato, paladar e olfato. São essas 5 entradas do corpo. Só entra por essas 5 portas. Estas são as entradas do nosso corpo. O nosso corpo, ele é formado de nervo, sangue e células. Então, este corpo que nós temos, estas são as portas de entrada para entrar no corpo. Visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. São os sentidos do corpo. Só entra por essas 5 portas, 5 entradas. Nosso corpo controlado por sangue, nervo e células. Isto aqui forma o homem natural. Preste bem atenção. O homem natural. Tudo para ele é natural. Tudo. Todas as coisas são natural. Ah, isso é natural. Ah, isso é natural. Tudo é natural. Isso aqui forma o homem natural. E a Bíblia fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Vamos refletir aqui. Vamos tomar esse segundo círculo como nosso espírito, que está dentro do nosso corpo, formando o nosso intelecto. Também tem 5 entradas: consciência, memória, imaginação, razão e afeto. 5 entradas para o espírito formando o nosso intelecto. É algo invisível que está na mente. Você vai ver que as entradas do corpo são visíveis. Os sentidos visíveis. Mas já os sentidos do espírito, as entradas são invisíveis. Você não consegue pegar na consciência, nem na memória, nem na imaginação, nem na razão e nem no afeto. São abstratos. Já os sentidos do corpo são concretos, mas os sentidos do espírito são abstratos. São invisíveis, formando o nosso intelecto. Isso aqui forma o homem carnal. Você diz, mas como, Gutenberg, forma o homem carnal? Você lembra que o apóstolo Paulo falou em Coríntios:
vejo que sois carnais. Veja que aquilo era um povo que tinha recebido a palavra, tudo, mas ainda era carnal. A fé deles estava de cabeça, não tinha descido para o coração. Nós concebemos a palavra na mente, mas isto tem que descer o coração, porque com o coração se crê, com a boca se confessa e com o coração se crê. A palavra era primeiro concebida na mente, mas precisa ser revelada pelo Espírito Santo e descer ao coração para poder crer. Então você concebe a palavra através desses 5 sentidos. Você vai ver que a mulher samaritana ela tinha uma mente virgem. Quando ela ouviu aquilo de Cristo, ela concebeu isso na mente e depois creu com o coração. Vejo que tu és profeta. Quando o Messias vier, falará tudo isto. Jesus diz, eu sou aquele que fala contigo. Ela creu e testemunhou daquilo. Então veja só, aqui são as 5 entradas do Espírito formando o nosso intelecto. Então dentro desse nosso Espírito está o que? A nossa alma. Agora aqui está o principal. Só tem uma porta de entrada. Só entra fé ou dúvida, uma única porta. Você vai ver que o corpo tem 5 entradas: visão, audição, tato, paladar e olfato. O espírito tem 5 entradas: consciência, 5 entradas: consciência, memória, imaginação, razão e afeto. Mas a alma só tem uma entrada. Só tem uma porta de entrada. Ou entra fé, ou entra dúvida. Não há meio termo. Não há outra concepção. Ou fé, ou dúvida. Isto é certo. Só entra por meio dessas 2 coisas. Fé ou dúvida. Essa porta de entrada, nela só entra fé ou dúvida. Vamos tomar aqui. Você tem o corpo sempre em 3. Esse número 3 é um número conclusivo e está ligado à perfeição. Observe. Sempre há 3. O profeta Librano falou que numa casa existe 3 cômodos principais, que é a sala, cozinha e quarto. Então a sala onde entram muitas pessoas é o nosso corpo, a cozinha é o nosso espírito e o quarto é a nossa alma. É ali onde se tem intimidade. Marido e mulher têm intimidade no quarto, então é algo mais profundo. Cozinha é o local onde se pede as coisas, onde se faz comida, tudo isso. E a sala é onde entram muitas pessoas. Você vai ver que o tabernáculo, ele tinha átrio, simbolizando o corpo, santo lugar, simbolizando o espírito, e santíssimo lugar, simbolizando a alma. Você vai ver que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o átrio, o caminho, sou a verdade, o santo lugar e sou a vida, o terceiro átrio, o santo dos santos. Ou seja, eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Então observe comigo. Aqui nós formamos o homem natural pelo corpo. Deixa eu colocar aqui de novo para você entender. Nós formamos o homem natural no corpo, o homem carnal no espírito e o homem espiritual, a alma. A alma é a torre de controle. O profeta falou que nossa alma é a nossa teofania. Isso eu já expliquei em outro vídeo, não vou entrar em detalhe agora. A alma é a natureza do espírito, ou seja, se você tem uma alma rendida a Deus, o seu afeto, a sua consciência, memória, imaginação e razão também vai ser rendido a Deus. Se você tem um espírito rendido a Deus,
Seu corpo, visão, audição, tato, paladar e olfato vai ser rendido a Deus. Então observe, a alma passa o comando para o espírito e o espírito passa o comando para o corpo. Se sua alma for rendida a Deus, o seu espírito também será rendido a Deus e o seu corpo também será rendido a Deus. Os três será rendido a Deus. Então a alma é a torre de controle, a alma é a natureza do espírito. Se sua alma tem uma natureza boa dentro dela, morando dentro dela, uma qualidade boa, o seu espírito também vai ter uma boa qualidade. Então, vai depender disso. É a alma que diz para o ser humano pôr roupa no seu corpo, porque o animal não tem alma. Então, o animal não tendo alma, ele não põe roupa no corpo. Não acusa ele para colocar roupa. Mas o ser humano tem alma. É a alma que diz, coloca roupa no corpo. É a alma que te acusa. Muitas pessoas, quando estão morrendo, elas gritam, desesperadas. O profeta diz, aquilo é grito da alma. Porque a alma está desesperada porque sabe que vai para o inferno. A Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Jesus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Olha só, observe. Então você tem o seguinte, o principal é a alma. Se você salva a tua alma, o teu espírito estará salvo e você terá um novo corpo glorificado. Observe só. É a alma quem diferencia o mal do bom. É a alma quem vai diferenciar o falso do verdadeiro. Isso é tremendo e maravilhoso. Agora vamos explicar isso aqui com relação a uma pessoa. A uma pessoa. Vamos lá. Para a gente entender aqui. Quero colocar aqui. Pronto. Nós temos aqui o corpo. E aqui eu explico que o corpo é todo este corpo que nós temos aqui, com os 5 sentidos. Então você tem visão, audição, tato, paladar e olfato. O seu espírito vai formar o seu intelecto, cabeça. Aqui, mente, é onde está. Na mente está a consciência, memória, imaginação, razão e afeto. Observe. Tudo isso está na sua cabeça. Lembre-se que a palavra ela tem que ser concebida primeiramente na mente para depois descer para o coração. Mas sua alma está aqui no seu coração. Observe. Como isso é tremendo e maravilhoso. Estou mostrando isso aqui no corpo de uma pessoa. Então, um verdadeiro eleito, ele tem que estar ungido aqui na alma. A alma é o local de habitação do Espírito Santo, que é o santíssimo lugar, é onde está a vida, é onde está uma nova natureza. Deixa eu explicar para você aqui o que é que ocorre. Falsos ungidos e verdadeiros ungidos. Eu vou explicar isso aqui, deixa eu mostrar aqui, de forma a entendermos bem, e nós vamos compreender. Olha só. Vamos entender isso aqui de forma clara, para a gente compreender. Os verdadeiros ungidos e os falsos ungidos. Olha. Um falso ungido, ele está ungido no espírito, na sua cabeça. Ele tem dons. Ele é igual a Saul. Observe. Saul era homem dos ombros para cima, sobressaía a todos, cabeça. Um falso ungido, ele tem dons, ele tem talento,
Você vai ver muitas mulheres talentosas que dizem que sabe pregar, mas não foi dado esse ofício a ela. Ela não pode ser uma pregadora. Mas ela concebeu a palavra veio até a ela na cabeça dela, no espírito. Então ela acha que pode fazer. Porque ela tem talento para fazer aquilo. Muitos pregadores têm dons e pregam de forma eloquente, mas a palavra só chegou a ele até a cabeça, só até o seu espírito. Consciência, memória, imaginação, afeto e razão. Ele é como Saul. Na hora de enfrentar o gigante, ele não consegue vencer os gigantes. Ele não consegue vencer o gigante, ele vai se amedrontar. O mundo vai vencer ele, a política vai vencer ele. Eis aí o exemplo. Vamos pegar aqui o Silas Malafaia. Só um exemplo aqui para a gente entender. O cara prega eloquente, o cara é psicólogo, o cara conversa bem, sabe se expressar, mas ele foi ungido só na cabeça. Ele não tem peito, ele não tem espinhaço para sustentar a palavra. Ele não consegue sustentar a palavra, ele não consegue viver uma vida de obediência a Deus. Ele hoje está envolvido na política. Você vai ver que ele falou contra a teoria da prosperidade, contra o ensino da prosperidade. Hoje ele vive a prosperidade. Ele não consegue vencer os gigantes. Quando o gigante vem e amedronta ele, ele afraca. É um falso ungido, porém tem uma eloquência tremenda. O Edir Macedo tem uma eloquência. O João Ribe prega melhor do que muitas outras pessoas, mas foi ungido na cabeça. Ungido na cabeça é um falso ungido, tem dons, mas não tem o doador. Agora, um verdadeiro eleito, a palavra vem até a cabeça dele, ele concebe esta palavra como a mulher samaritana fez. Depois ele crê. Essa palavra desce para o seu coração. E aí ele crê. A Bíblia diz, com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a salvação. Isso é o exemplo de Davi. Olha que Davi era um ser segundo o coração de Deus. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Davi teve coragem de enfrentar o gigante. Davi vencia leão, vencia urso. Davi era um ser segundo o coração de Deus, era um exemplo de um eleito que consegue vencer tudo, porque a palavra não ficou na cabeça dele, mas desceu para o coração. A palavra não ficou só aqui, ele concebeu a palavra aqui, ouviu, pela consciência, memória, imaginação, razão e afeto, e isso desceu para o coração, ele creu. Então ele é um eleito, ele está ungido na alma. Ele tem uma nova natureza nele. Ele recebe o doador. Ele tem herança. Os eleitos têm dons e têm heranças. Os eleitos colocam os dons de forma ordenada, porque eles têm o doador para ordenar a vida deles. Então, veja só. Observe como isso é tremendo e maravilhoso. Então veja só, o eleito, aqui na alma, é que vai ter a sua nova natureza. O Espírito Santo vai habitar na alma dele. Então ele obedece à palavra, porque Deus outorgou o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Então, o eleito, ele é um verdadeiro ungido, porque ele está ungido na alma. A palavra penetrou, desceu ao terceiro compartimento. Ali tem vida. Você vai ver que no átrio, que simboliza o nosso corpo, só existia luz natural, a luz do sol. Já no santo lugar que existia, que é o nosso espírito, existia a luz artificial, a luz do candelabro. Que o sacerdote tinha que colocar azeite para manter aquela luz acesa. Mas no santíssimo lugar,
onde era a nossa alma, a luz é sobrenatural, é a Shekinah. Era o Logos que descia ali, era a coluna de fogo, luz sobrenatural. Então você vai ver que o nosso corpo forma o homem natural, o nosso espírito forma o homem carnal, mas a nossa alma, o ungido na alma forma o homem espiritual. Ele crê em toda palavra de Deus. Observe. Veja como isso é tremendo. Não dá para eu resumir tudo isto. Deixa eu olhar aqui meu tempo. Estou com 20 minutos. Não dá para eu resumir tudo isto em 30 minutos, que é um assunto extenso. Estou passando aqui só um resumo para você entender. Observe. O eleito, filho de Deus, que concebe a fé do Filho de Deus, está ungido na alma. Ele obedece toda a palavra e vence todas as coisas. Ele é o homem espiritual. Observe. Já o falso ungido, ele concebe a palavra na cabeça e aquilo fica na cabeça, não desce para a sua alma. Você chega para ele, chegue para um Malafaia de Macedo, todos esses homens, e ensine para eles que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, que mulheres não devem estar nos púlpitos pregando, por mais que ela seja talentosa, ela não deve fazer isto. Eles vão dizer que não. Eles vão fazer manobras, vão pegar a Bíblia, usar a Bíblia para distorcer para a sua própria perdição pelo seu intelecto. Porque eles são falsos ungidos. A palavra não desceu até a alma. Mas um eleito, a palavra vem até a sua cabeça. Primeiro se concebe na cabeça esta palavra. Mas aí ele crê de coração. Então a palavra desce para o coração. Então tudo que a palavra diz, ele pontua com um amém. 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 Ele crê na palavra completa. O eleito é assim. É um ser segundo o coração de Deus. Ele recebe a nova natureza, recebe o doador. Os falsos ungidos têm dons, porque dons são dados sem arrependimento. Então, haja vista que você vê muitas mulheres talentosas pregando. Aí as pessoas dizem assim, mas prega, oh mulher que prega, talentosa. Mas o seu talento não pode ultrapassar a ordem divina, a autoridade divina. Elas creem só de cabeça. Elas dizem que tem Jesus, que estão fazendo certo, que estão ganhando almas para Jesus, mas na verdade é falso. São falsos ungidos, têm dons, têm talentos de forma extraordinária, mas ultrapassa a ordem divina e vão parar no inferno. É duro ter que dizer isso, mas o lugar dos falsos ungidos é o inferno. Mas o eleito faz como a mulher samaritana. Escuta a palavra, ouve, uma mente sã, uma mente virgem, escuta aquela palavra. Quando Jesus revela o segredo dos corações dela, do coração dela, aí ela vai, desce pro coração e diz, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Aquilo desce para o seu coração e pontua a palavra com amém. Ela estava pontuando, ela estava frente a frente com a palavra, o Logos encarnado, e agora ela pontua, vejo que tu és profeta. Enquanto Simão o fariseu só tinha a palavra na cabeça. Simão o fariseu diz, se esse homem fosse de fato profeta. Mas a mulher samaritana vem e diz, vejo que tu és profeta. Ela tinha a fé do Filho de Deus. Olha só para terminar aqui e concluir. Uma pessoa ungida no Espírito,
no seu espírito, no seu intelecto, na sua cabeça, ela tem fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé no Filho de Deus. Mas uma pessoa ungida na alma, e a palavra desceu ao seu coração, ela tem a fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: vivo na fé do Filho de Deus. O apóstolo Pedro, quando foi curado o coxo na Porta Formosa, ele diz: foi a fé de Cristo que curou este homem. Observa. Os falsos ungidos vão atrás de fama. Pelo seu intelecto, eles vão conseguir muita fama. Pelos dons que eles têm, eles vão conseguir muita fama. E Saul caiu justamente por fama. Os falsos ungidos vão se perder pela fama. Eles vão angariar fama. E a fama traz dinheiro. E dinheiro traz mulher. E muitos vão cair por isso. Mas um ungido na alma, um eleito, ele tem a fé do Filho de Deus e ele não quer saber destas coisas. Ele crê de todo o coração. Bom, foi um resumo rápido, eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.